qual é o limite da minha camada anticorrupção. Até onde eu devo ir para não deixar que sistemas externos influenciem o jeito que o meu sistema de verdade vai funcionar, né? Que não influencia a modelagem das minhas entidades ou algo do gênero. Será que eu sempre devo me proteger? Será que de vez em quando eu devo deixar passar e aceitar essa influência? Esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de continuar, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal e pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente. Beleza? Então, só para entrar aqui no detalhe, né? A primeira vez que eu li sobre essa expressão, já faz muitos e muitos anos, foi no livro do Domain Driven Design. Inclusive eu deixei o livro aqui do meu lado para gravar esse vídeo, que sempre quando eu vou citar uma expressão que ela tem uma referência muito forte, no caso é desse livro que todo mundo geralmente cita, acho sempre bom, né, revisitar a definição que está escrita no livro, para que eu possa trazer aqui, né? E eu separei um trechinho aqui do livro que eu acho importante antes de continuar. O livro escreve assim: lembre-se de que uma camada anticorrupção é um meio de ligar dois contextos delimitados. Então, basicamente aqui, né, e aí tem os desenhos aqui do livro e tal, mas basicamente você tem dois contextos, e aí você vai ter, né, um ou mais sistemas que podem viver nesses contextos, eles querem se conversar, e você quer limitar a influência de um no outro. E aí você tem múltiplas interpretações mundo afora. Mas você pode pegar essa mesma interpretação e, ao invés de pensar que são contextos diferentes, você pode pensar simplesmente em sistemas diferentes. Você tem um sistema acessando outro sistema e você não quer se deixar influenciar. No livro do Domain Driven Design, ele cita muito esse lance de serviços, comunicação entre serviços que estão em contextos diferentes e, obviamente, você quer de alguma maneira, né, limitar as influências, mas a gente meio que usa essa ideia muitas vezes na nossa API web. Por exemplo, eu separei aqui um trecho de código simples, beleza? Para mostrar para você, é um trecho de código que inclusive apareceu num vídeo bem longo aqui do canal, onde eu codo uma API de envio de e-mails ali, né, com múltiplos provedores e por aí vai, utilizando o Cloud Code, beleza? Eu peguei esse mesmo código para mexer um pouquinho e tentar, enfim, né, trazer isso daqui. Então, não era isso que eu queria mostrar, é aqui. Então, eu tenho aqui, né, esse controller que chama Client Controller. E aqui eu tenho, né, o meu método que está mapeado, que vai ser chamado em função de uma requisição HTTP. A requisição vai ser para barra clients, usando o verbo post. E aqui eu tenho um client request. Então, por exemplo, eu poderia aqui, se eu quisesse, receber, né, um parâmetro do tipo client. Client, nesse momento aqui, né, representa a minha entidade do sistema. Esquece aqui o entity, se você programa em Java e usa Hibernate, JPA, enfim, né? Esquece que essa classe está mapeada para ser uma entidade do banco de dados. Não precisa pensar nisso não. Simplesmente pensa que ela é uma entidade do meu sistema. Ela representa um conceito importante do meu domínio e ela está representada aqui no código e o IntelliJ está aqui, né? Trocando aqui a parada o tempo inteiro. Eu poderia fazer isso. Mas por que a gente não faz? Inclusive, né? A depender da sua idade, eu vou até parar de executar aqui para ele. Parei de executar e vou deixar aqui. Vamos ver se ele fica mais de boa aqui agora. A depender da sua idade, isso não apenas já foi feito muitas vezes, como também já foi propagado, né? Se você for olhar lá para trás, por exemplo, tem um caso clássico de invasão do GitHub, que uma pessoa conseguiu acesso com permissão de escrita no repositório do Rails, se eu não me engano foi do Rails, fazendo, né, passando parâmetros pela página, que mexeu lá no formulário, né, editou lá o formulário dentro do navegador e tudo mais, e fez uma submissão. E aí lá no código, lá no back-end, a API fazia o bind direto dos parâmetros num modelo, numa entidade.
E aí a coisa aconteceu e a partir dali, por exemplo, o Rails começou a obrigar você a estabelecer exatamente quais parâmetros você aceita. E aí você começou a ter, né, uma abstração que representa esse payload de entrada. E hoje é muito comum você ter esse tipo de código que estava aqui, né? Client requests, ou seja, você cria uma classe ou qualquer tipo de construção, a depender do paradigma que você está utilizando, para representar os dados de entrada. E a partir dos dados de entrada, você vai adaptar esses dados de entrada para uma entidade sua. Esquece aqui que esse código está no controller, beleza? O foco do vídeo de hoje não é isso, poderia estar no seu caso de uso, pouco importa aí, mas é muito comum. E se você, eu acho que essa interpretação cabe se você olhar para o livro, para a descrição do que é uma camada anticorrupção, e ele explica, né, que de vez em quando você vai ter no seu sistema a camada anticorrupção, ela pode ser expressada através de um serviço, mas eventualmente ela pode ser expressada através de algum código, um trecho de código. De vez em quando, ele cita até que pode ter uma entidade que represente uma camada anticorrupção, né? Aqui então imagina que você vai ter uma entidade do seu sistema que é tão importante, aquela semântica é tão importante que virou entidade no sistema, que na verdade é essa adaptação do mundo externo e tal. Então, essa classe, a client request, de alguma maneira, né, ela está funcionando como uma camada anticorrupção. Eu poderia ter um converter específico, né, só que eu deixei o código que converte da request para o client, que é a entidade de domínio lá dentro, enfim. Mas você tem isso daqui, é muito comum. Hoje em dia, todo código que você pega é assim. Todo código que você pega. Para cada tipo de requisição diferente, para cada requisição diferente, para cada endpoint, você tem, em geral, uma construção que representa o payload daquele endpoint. Inclusive, a galera até reclama, né, quando o sistema ganha muita escala, tem muito endpoint com coisas parecidas, que você está repetindo o código, você repete porque, na verdade, é uma coincidência que os payloads sejam parecidos, não necessariamente porque eles podem ser parecidos com semânticas muito diferentes. Beleza? E beleza, isso daqui é padrão. Um aluno da jornada Dev Mais Eficiente, eu não vou citar o nome porque eu não perguntei para ele, né, se eu podia trazer aqui, falou assim, que aí tem um vídeo, tem uma das aulas lá da jornada, que eu cito sobre arquitetura em camada, e eu falo que é muito difícil você não se deixar influenciar e tudo mais. Inclusive, eu cito muito o banco de dados, né? O banco de dados relacional, imagina que você está usando, ou qualquer outro banco de dados que você eventualmente utilize. Eu falo que é difícil, né? Se você tem um banco de dados que é meio canônico para o seu ecossistema, de alguma maneira aquilo vai influenciar o seu código. E aí ele me respondeu, falando isso, falou, não, eu consigo sim isolar. E aí ele mostrou o código dele, né? Que é basicamente esse approach, e eu peguei e trouxe essa mesma dúvida dele aqui para o canal, implementando o mesmo tipo de código. Isso é uma coisa que eu já testei antes, mas por algum motivo eu nunca gravei. Anish também, né, uma vez experimentou fazer bastante código desse jeito, usando o mesmo approach anticorrupção. Imagina que você tem esse approach anticorrupção, quando você pensa do que é externo à sua aplicação, mandando requisições para você. E aí você pode ter o mesmo approach anticorrupção quando você pensa da sua aplicação falando com o banco de dados que você está utilizando. Como que isso se dá? Aqui, e aí não estou dizendo que eu vou usar não, só vou demonstrar aqui, né? Então, aqui eu tenho um client que nesse momento, né, a minha entidade client também, eu estou usando aqui os metadados da JPA para mapear as informações relativas à tabela do banco de dados que eu vou querer inserir as novas linhas que representam cada uma das novas aplicações clientes que queiram usar meu serviço. Então, ela inicialmente estava assim. Só que eu queria aqui uma segunda versão. Percebe que é o mesmo payload e tudo mais. Só que, na hora que eu vou salvar agora no banco, ao invés de salvar direto a minha entidade de domínio, que está com os metadados mapeando para a minha entidade do banco de dados, eu aqui criei agora uma abstração que representa, de fato, a entidade do banco de dados. No caso, lá a tabela. Então, eu tenho aqui a minha Client Database Entity. Estou aqui com ela, de boa. Ela tem as informações, né, do ID, do código, do from email e tudo mais. E eu agora consigo criar, a partir da minha entidade de domínio, aqui, eu consigo criar eu instancio um objeto da classe que representa a minha entidade do banco de dados. E eu salvo esse cara
aqui, né? Esse objeto, né? Eu passo esse objeto como parâmetro e isso vai virar o insert lá na minha tabela. O que isso me propicia? Que eu poderia agora vir aqui e fazer algo assim. Podia tirar esse ID se eu quisesse aqui, né? Até vou deixar o ID, porque talvez eu queira, de alguma maneira, trabalhar com isso aqui dentro, né? Mas vou deixar assim, por enquanto. Poderia tirar aqui, né? Essas anotações aqui são de... Isso aqui também eu poderia tirar. Aqui. Essas aqui eu vou manter, porque aqui são anotações que dão semântica para o parâmetro que é do tipo string, mas na verdade tem que ser um e-mail, então eu gosto de manter, apenas como uma dica. Então, eu poderia deixar agora a minha classe que representa a minha entidade de domínio, podemos dizer, pura, sei lá se é essa palavra, beleza? Você pode fazer, poderia fazer isso aqui. E aqui eu teria só que resolver, né, que eventualmente eu precisaria desse ID circulando dentro da minha aplicação e talvez eu quisesse aceitar ter esse ID aqui, mas sem os metadados, por exemplo, do banco de dados. Mas seria um ID do banco relacional. Então, idealmente, eu precisaria dar um jeito de não ter esse ID aqui dentro, né? Então, eu poderia tirar isso daqui. Beleza? Óbvio que vai dar problema de compilação aqui no código. Então, eu poderia fazer isso. E na hora de recuperar, eu deixei aqui, né, duas variações. Então, como eu recupero normalmente aqui, eu vou tirar o código, esse código daqui para não atrapalhar. Aqui ele me retorna, né, uma optional aqui no find by code. Eu vou dar só um get aqui para facilitar. Eu poderia fazer isso. Só que, e aqui embaixo, vou tirar isso daqui também para facilitar. Eu teria que fazer o que nessa outra versão? Eu uso aqui, né, a minha abstração de acesso a minha entidade, eu uso meu repositório que agora está mapeado para trabalhar com a classe que representa de fato a entidade lá do banco de dados. Eu vou carregar pelo código, porque tem um código, só que agora eu preciso pegar essa entidade do banco de dados e transformar numa entidade de domínio. Então eu botei esse código aqui agora, ó, que eu consigo sair de cá, de lá, para cá. E esse código poderia não estar aqui. Se eu quisesse, poderia estar, sei lá, em outra classe adaptadora que pega e devolve o seu esquema para lá, beleza? Isso aí que eu tô falando não é nenhuma novidade. Tem gente que usa esse approach, tem empresa que usa esse approach e tudo mais. Mas esse seria o tipo de situação que você viveria. Então, você ganha esse isolamento. Eu agora, né, supostamente estou menos influenciado pela minha decisão de tecnologia do banco de dados. Tudo aqui é na suposição. Supostamente eu posso encontrar um caminho de, se eu precisar mexer, né, no paradigma do meu armazenamento de dados, eu consigo criar toda essa camada e reaproveitar supostamente a minha classe que representa aqui, né, a minha entidade de domínio, e eu poderia ter esse tipo de coisa, né? O código agora, de alguma maneira, pode me levar a isso. Mas por que que eu nunca, em nenhum projeto que eu participei na minha vida, que eu trabalhei no projeto, por que que eu nunca fiz assim? Acho que é importante agora, né? Por que eu nunca fiz assim? Foi essa a resposta que eu dei lá. Eu acho que, bom, na minha visão, né, a sua camada anticorrupção, independente de como você vai programá-la, ela deve existir de maneira mais severa quando o sistema que está te acessando, você de alguma maneira confia pouco nele. Ele é um sistema que você considera menos estável e tudo mais. Então, aqui quando a gente pensa, né, em requisições HTTP e os parâmetros que pode vir nessa requisição, de vez em quando você vai querer, né? Quando eu falo de vez em quando, gente, quando o sistema cresce, quando você passar por isso, se é que você talvez já tenha passado, a coisa vai ficando grande e aí vai entrando um monte de detalhe que você precisa suportar no software, um monte de informação que de vez em quando vem a mais, e aí as coisas vão ficando mais nitidamente separadas, mais nitidamente diferentes mesmo. Então, quando eu penso, né, em toda a minha experiência, minha observação, recebendo requisições, né, via APIs HTTP,
e tudo mais, esses payloads vão variando, vem parâmetro a mais que você quer fazer algum tipo de tratamento, será confirmação, match de password, e password match, e-mail, confirmação de e-mail. Começa a vir um monte de coisas que começa a ficar diferente o mundo, os parâmetros que vêm da web do que você tem aqui, sem contar a questão de segurança, que eventualmente você tem informação na sua entidade de domínio, que você quer diminuir o risco de ser exposta automaticamente para o cliente web que vai consumir aquela informação e tal. Então, esse tipo de cliente, esse tipo de consumo, esse tipo de acesso eu considero mais frágil, menos estável. Vou dar um outro exemplo. Certa vez, num sistema, a gente utilizou o Typeform como a nossa engine de formulários. A gente não queria codar um sistema de formulário, porque a gente não ia fazer um sistema tão bom quanto o Typeform. Só que a gente queria ter a nossa abstração de respostas de formulário, de provas, dentro do nosso sistema. Então a gente criou, aí foi bem by the book mesmo. A gente criou um serviço nosso, que era o serviço de camada anticorrupção. E esse serviço, ele falava com o serviço do Typeform, e a gente tinha a nossa abstração de respostas de uma prova, que a gente queria adaptar, caso a gente quisesse trocar para Google Forms ou qualquer outro provedor de formulários que existe. Então assim, dá para usar. Já quando eu olho aqui, para o banco de dados, geralmente, e aí eu tô falando de novo, né, nas múltiplas escalas que eu já tive contato. Até determinado, e eu tava lendo até hoje, né, eu nunca tinha lido ali o artigo do DynamoDB lá da Amazon. Eu tô lendo que eu peguei para ler tudo que é desses artigos que a galera cita de System Design, que eu nunca li, que eu acho que vai dar um conteúdo legal aqui pro canal, e obviamente que eu também vou aprender bastante, né? Então você tem, de vez em quando, esse nível de escala que é muito absurdo, tipo a Amazon e outros lugares, e mesmo assim, essas empresas buscam por approaches que para elas são canônicos, ou seja, a Amazon, ela criou lá, né, o DynamoDB por conta dos problemas de escala e tudo mais que ela vivia e que ela queria permitir, né, escrita constante e tudo mais. Mas dentro da Amazon você não vê várias versões diferentes de DynamoDB. Beleza? Pelo menos idealmente ali. Então, geralmente os bancos de dados que são escolhidos para servir uma organização tendem a ser ali um approach que é muito estável. Uma vez que você escolheu aquele grupo de banco de dados, a sua aplicação, quando vai subir, você vai decidir qual tipo de banco de dados você quer que aquele serviço utilize. E aí, mudanças drásticas em relação a isso não são normais. Pode acontecer, já teve comentário no canal, né? Então, aqui a gente uma vez mudou e tal. Pode. Mas, de novo, não é regular. Então, aqui a questão é, eu quero criar uma camada anticorrupção para um elemento dentro do meu sistema que eu considero muito estável, que eu acho muito de boa. Eu geralmente acho que não vale a pena. Especificamente quando a gente fala em código Java, o Hibernate, que é essa ferramenta de ORM, na minha opinião, faz um trabalho muito bom de mapeamento do seu código orientado a objeto para a sua entidade, lá do seu banco de dados relacional, por exemplo. Poxa, talvez, imagina que você utilizasse um outro tipo de banco de dados como o DynamoDB. Talvez o Spring Data deve ter o Spring Data Dynamo e por aí vai ter seus trabalhos de mapeamento. Eu não tenho muita experiência com esses outros ali, né? Experiência até de experimentação, de teste e tal. Eu nunca explorei muito os outros tipos de bancos de dados, apenas sei ali em geral, né, como é que eles funcionam, o propósito deles e tal. Então pode ser que você vá utilizar tipo um banco de dados que não tenha uma tecnologia disponível para você de fato fazer esse map da sua entidade que representa seu domínio para a sua entidade lá do seu banco de dados. Por exemplo, você vai utilizar lá o Datomic, que eu gravei vídeo sobre ele aqui no canal e tal. Você não tem uma ferramenta, uma tecnologia em Java, tipo
um ORM para Datomic que consiga fazer tudo certinho aqui. Então aí seria natural você criar essas outras abstrações, que na verdade aí nem seriam camadas anticorrupção, você criaria porque você precisaria ali, de fato, para mapear a sua entidade para a saída que o Datomic precisa para fazer as operações dele. Mas para um banco de dados relacional, eu de fato não vejo, né, na maioria das situações, uma super necessidade. É tudo muito estável ali. Uma vez também eu utilizei o banco de dados orientado a grafo. Eu lembro muito, né, na época eu utilizei o Neo4j. E o mapeamento também dá para você fazer bem dentro da sua entidade. E aí, se eu queria utilizar aquela solução ali, né, passou a ser uma coisa que seria mais estável dentro do meu contexto, e para mim ficou ok. Então, eu quis trazer esse vídeo justamente para compartilhar essa visão, né? A minha ideia de camadas anticorrupção, ela se conecta diretamente sobre o quão estável e o quanto que eu acredito que aquilo que eu estou utilizando, que eu estou me integrando, por assim dizer, é uma parada que eu decidi e eu quero viver com as consequências daquela decisão. No sentido de, eu não quero trocar isso, a gente decidiu que é por esse caminho e tá tudo bem se a gente fizer código que de alguma maneira, né, facilite nossa vida para se integrar com essa tecnologia aqui. Esse é o caso para mim, principalmente do banco de dados. Acho que o banco de dados para mim é o caso em relação a isso. Quando eu olho para, vou me integrar com outros sistemas, com parceiros externos, para minha camada anticorrupção faz muito sentido. Pô, o pessoal vai trocar as coisas lá, eu não quero ficar tendo que mexer aqui, né, no meu sistema em função das trocas da empresa parceira que eu estou utilizando nesse momento. Eu vou ter um monte de gente que vai fazer aquisição HTTP aqui para mim, e eu historicamente entendo que os parâmetros em geral que vem ali nesse tipo de aquisição, eles vão inflando, vai vindo cada vez mais coisa, eu vou querendo ter acesso a cada vez mais coisa para disso extrair as informações necessárias para fazer a minha lógica, a minha regra de negócio, o meu fluxo. Então, caramba, acho que eu vou querer também separar para que eu não tome essa decisão agora de deixar tudo junto e daqui a, sei lá, pouco tempo já tenha que começar a mexer. Então, essa é a coisa para mim. A camada anticorrupção tem muito a ver com a fragilidade, né, com a estabilidade dos sistemas que eu consumo. Beleza? Era isso que eu queria compartilhar com você aqui nesse vídeo. Se você tem exemplos relacionados a isso, de situações que você passou e você quiser compartilhar, deixe aqui, tá bom? Mas basicamente era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, deixa um comentário aqui de maneira educada para eu responder. Se eu considerar que o comentário não é educado, eu automaticamente apago, porque não tem espaço para falta de educação na minha vida. Beleza? Era isso. Até a próxima.